Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao último Sem Dodge do ano aí, 2014. Não tem nem número, não vou nem botar número, já que não tem entrevista com ninguém. E, cara, já que tá todo mundo de férias, tava difícil achar alguém pra convidar, eu tive a ideia de fazer como se fosse um vlog, assim, ao vivo. Depois eu vou abrir pra um bate-papo com vocês, pra relembrar um pouco do que foi 2014, pra relembrar como é que foi esse ano aí. Rolou muita coisa, assim, eu tava lembrando, assim, tentando, né, fazer a pauta e tal, e, cara, rolou muita coisa, assim, aconteceu muita coisa, tanto no cenário geral, quanto na minha carreira e tal, então eu vou tentar falar sobre tudo, e depois eu abro para as perguntas de vocês, né, então, as perguntas também acho que pra, às vezes o pessoal tem algumas dúvidas, algumas coisas, e também pra me ajudar, né, às vezes eu posso esquecer alguma coisa, então é isso, certo? Acho que eu vou começar lembrando um pouco do cenário, assim, no geral, né? Depois eu falo da minha carreira, acho que tem muita coisa pra falar, a saída da X5, o rolo tudo que deu, muita gente não entendeu ainda, né? Eu senti isso. Ainda acho que tem que explicar exatamente como é que funcionou isso, mas enfim, comecemos do começo. Começar até um pouco antes, assim, 2013, né? Dezembro de 2013, eu tava lá na agência X5. Tá aí já um ponto, não confundir a agência X5 com X5 Computadores. Né? Tava lá na agência e teve uma reunião e tal, o que vai ser em 2014. E quando eu recebi a notícia que nós iríamos fazer toda a transmissão do CBLOL, cara, aquilo foi uma das maiores alegrias da minha vida, assim. Porque em 2013 eu recebi o convite pro CBLOL 2013, que foi o que a PEN ganhou, e não deu pra eu fazer. Nossa, aquilo foi horrível. Foi horrível não poder ter feito, assim. Apesar de ter feito as pazes com isso já, mas ficou aquele gostinho ruim na garganta de não poder participar de até então o maior momento do esporte. Mas eu sabia que a minha hora estava guardada e quando eu recebi a notícia que em 2014 a gente faria o CBLOL pela agência e eu estaria envolvido, fiquei muito, muito feliz, tá ligado? Muito feliz. Era assim um grande sonho sendo realizado, eu não sabia muitas informações ainda de como seria, mas fiquei muito feliz, né? Daí, beleza, o ano começou, o CBLOL ia demorar pra começar, começou em maio, né? Não, maio não, finalzinho de abril, né? Então tiveram alguns meses, longos meses ali, que foram os meses que eu mais trabalhei, assim, na minha vida, cara. Foi bem intenso, mas enfim, depois eu falo da minha carreira. Então a gente sabia que ia rolar o CBLOL, que ia rolar no formato de liga, né? Isso era tudo que a gente precisava, né? Em 2014 e tal, se aproximar mais dos moldes lá de fora e tudo mais. Então foi bem empolgante, assim. Acabou demorando pra começar, o CBLOL era pra ter começado antes, mas não sei por que não começou não começou no período que todo mundo esperava, né? Então por isso foi mais curtinho, assim, foi a toque de caixa, né? A primeira parte, Liga dos Campeões, mas já foi um gostinho de como poderia ser, né? De como deveria ser, de como está sendo anunciado agora, como foi anunciado pela Riot, né? Mas o ano começou, tipo, fazendo de tudo. No começo do ano, velho, eu tava narrando FIFA, por exemplo, que é uma parada que foi bem legal. A gente tava fazendo vários jogos, a BGL. Tinha muita coisa rolando. Acho que o único jogo grande que a gente não tava fazendo na época aqui no Brasil era Point Blank, que nunca fizemos, né? Mas tava acontecendo de tudo, assim, tipo, eu tava envolvido em tudo. Eu tô percebendo aqui que quando eu vou falando não dá pra separar muito, assim. Eu acabo falando da minha carreira e do cenário ao mesmo tempo, né? Então a gente tá falando tudo, 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 tudo. Tinha BGL de LoL, tinha BGL de Crossfire, tinha BGL de Combat Arms, tinha BGL de Assault Fire. Que até um jogo ficou triste de não ter vingado tanto no cenário competitivo, que é um jogo bem legal, né? É, E tava rolando algumas coisas de FIFA, né? Aquelas de. Strings de. Eu jogando com o Tichinha, tava com o Chaves também. E algumas arenas, né? E isso até abril, mais ou menos. Até maio, na real. Até maio, que foi a data da primeira XMA, né? Aliás, a primeira XMA foi bem, bem curiosa. Acho que casa muito com tudo, né? Que começou o Liga dos Campeões no final de semana, lá em Porto Alegre. E no final de semana seguinte, pluf,
tivemos XMA, né? Então acho que foi mais ou menos ali quando a temporada começou. CBLOL Porto Alegre foi bem interessante, assim. Não foi o primeiro, na real. O primeiro evento que eu fiz presencial da Riot foi oficial, foi o Desafio Internacional na BGS 2013, né? Mas foi bem legal, assim. Era outro formato, era outro tamanho, era muita gente. Era o primeiro evento só de LoL que eu tava participando. Ah, eu não sei como falar isso sem soar escroto para as outras pessoas, mas a galera de Porto Alegre foi a galera mais bacana, assim, que eu já tive contato, saca? Não que as outras pessoas não sejam legais, mas o pessoal de Porto Alegre foi muito receptivo com a gente, principalmente porque teve muito problema, né? Teve muito problema, quem lembra sabe, tive vários jogos que foram adiados, teve muito problema inesperado, né? Porque, pra quem não sabe, tipo, tem 2, 3 dias de testes, né? Durante a montagem vai testando as coisas e às vezes na hora H ali acontece algumas coisas que você não previa e foi isso que aconteceu em Porto Alegre, né? O primeiro dia foi tenso, porque, tipo, a gente ficou até tarde fazendo teste. Tipo, até bem tarde fazendo teste, ensaiando. Eu fui pro sábado, o primeiro dia. Não só eu, como muita gente, com 2, 3 horas de sono, assim, pra depois ficar, tipo, trabalhando durante 10 horas seguidas, assim. Foi bem pesado, com muito problema. E quando dá problema, cara, é a hora que mais estressa, saca? Porque você fica à mercê. Né? Quando o cara fala no teu ponto enrola, você fala, fudeu! E foi isso que aconteceu em Porto Alegre, assim, tipo, enrola. Não, não enrola. Foi tenso, foi tenso. Mas no geral foi bem legal, assim, deu pra curtir. Talvez eu fale que a galera de Porto Alegre foi muito receptiva por dois motivos. Primeiro, porque deu muito problema e ninguém reclamou. Né? Ninguém ficou puto, cara, meu dinheiro de volta, apesar da Riot ter feito isso. E porque a gente ficou tanto tempo parado esperando resolver os problemas que a gente ficou interagindo com a galera e a galera foi bem bacana, né? E foi a primeira vez que eu viajei também a trabalho, assim, ainda mais uma cidade que eu sempre quis conhecer. Então foi bem legal, no final das contas, assim, eu acho que foi uma puta uma experiência, né? Aí a gente voltou, a gente chegou em São Paulo segunda-feira. Era pra eu ter ido trabalhar na própria segunda, tipo, eu tava destruído. Mas o Tichinha acabou no meu lugar fazendo uma stream de FIFA, acho que ele foi na segunda e na terça, ou eu fui na, sei lá. Botaram pra gente pra trabalhar, sendo que quarta-feira a gente tinha que já começar a preparar as coisas pra XMA começar lá na quinta, tá ligado? Foi muito tenso, velho, muito tenso. A gente já engatou na XMA que tipo, foi um evento pra quem viu e quem assistiu, quem foi lá e tal, gostou muito, né? Foi o feedback que eu senti da galera. Mas pra quem tava no vídeo sabe que podia ter sido bem melhor, saca? Que foi feito muito às pressas, muito corrido. É... Mas no geral também foi um evento bacana de ter participado, de ter trabalhado, porque é o primeiro evento multigaming de esportes que tem, saca? Porque tipo, o BGS não conta. BGS é um evento de game que às vezes tem campeonato. XMA a pegada era pra ser tipo. Pra ser só de esporte, saca? Então a ideia era muito boa, mas acabou sendo meio às pressas, então não foi tão grandioso quanto foi a segunda, por exemplo, mas enfim. Eu acho que tipo o fim da XMA, o fim da primeira, quando acabou a primeira XMA, foi quando começou a dar ruim assim lá na agência, tá ligado? Na X5, na agência X5. Quando eu falo agência, agência X5, que é quem faz as coisas, né? Não confundir com os X5 computadores como eu disse antes. Começou a dar ruim, que a gente tava trabalhando demais, assim. Era muito, tipo, era surreal. Eu vou tentar lembrar mais ou menos como era a minha agenda, assim, pra vocês entenderem. Porque às vezes vocês acompanham só meu trabalho no LoL, só no Crossfire, enfim, pra vocês entenderem o que eu tava fazendo. Que era, tipo, de todos. Eu e Tichinha a gente tava trabalhando muito, só que eu acho que eu ainda mais. Segunda-feira tinha. Tinha stream dupla, não sei se vocês lembram da stream dupla. Tinha FIFA, certo? Stream dupla, FIFA. Tinha sem Dodge, né? Como ainda é hoje de segunda-feira, ainda tinha BGL de LoL. Então tinha dia que eu entrava às quatro vezes no ar com coisas diferentes, tá ligado? Com intervalos super pequenos, super curtos. Era bem pesado. E quando você trabalha com voz e tal, isso é foda. Você não pode ficar no ar 10, 11 horas direto, saca? Era bem complicado. Terça-feira tinha stream dupla também, tinha FIFA. Eu fazia BGL também. De terça-feira era Combate Arms. Era só eu e o Gordox que fazíamos. Então não tinha ninguém pra revezar, como é no LoL, que tinha eu, o Toboco Tichinha.
Quarta-feira. Quarta-feira não tinha muita coisa. Quarta-feira sempre era o dia que eu folgava, assim. Mas às vezes tinha que fazer. Sei lá, stream dupla ou FIFA, alguma coisa do tipo. Mas eu sempre tentava deixar minha quarta-feira livre, né? Mas logo depois entrou a Liga dos Campeões, que era de quarta-feira, né? Quarta e domingo. Quinta-feira tinha BGL de Assault Fire, também tinha stream dupla, essas coisas todas. Sexta-feira. Ah, e além disso tinha LCS, né? Tinha LCS na quinta-feira e sexta, além de LCS, tinha BGL de Crossfire. Sábado e domingo, BGL, às vezes Arena, às vezes sempre tinha algum evento, assim. E domingo também a. Tinha Série dos Campeões, né? Então, tipo, a gente tá trabalhando demais. Demais, era surreal. Tipo, a agência, ela criou uma grade de programação bem boa, que eu achava do caralho. Acho que eu tinha que ter mais coisa, né? Fazer realmente uma TV e tal, lá na X5 TV. Mas, tipo, não tinha gente pra fazer as paradas, tá ligado? Tipo, tá todo mundo pirando. Teve. Tipo, Tichinha, Toboco, Gordox, a gente tá sempre doente. Pra quem não sabe, eu não sei nem se nego ficou sabendo, mas durante XML o Toboco passou mal. Primeira XML, o Toboco passou mal de ir pra enfermaria os caralho. O Gordox, eu tive que narrar Point Blank sem nunca ter narrado Point Blank, porque o Gordox, tipo, fudeu a voz dele, acabou a voz dele. O Tichinha também tava bem ruim de voz, tava bem zoado, e depois ele saiu da XML direto pro hospital, saca? E eu fui que sobrevivi ali. Acabei sobrevivendo, mas foi depois que tudo caiu, assim. E nisso a gente falou, pô, a gente tá trabalhando demais, mais do que deveríamos, assim, tá tipo tá sendo muita coisa, não tá tendo tanta recompensa de todos os sentidos, assim, né, também financeiro. E daí a gente foi atrás de resolver isso, né? E foi na mesma época que a gente foi atrás disso daquele episódio do GSTV, que quem acompanhou aí o vlog de 1 hora dele, que o meu vai ficar desse tamanho, sabe o que eu tô falando. Então a gente foi falar, ó, foi falar para as pessoas responsáveis lá na agência, ó. A gente acha que tá demais, né? A gente está trabalhando mais do que estamos sendo pagos, estamos trabalhando mais do que nossa saúde aguenta, estamos trabalhando mais de tudo, assim, a gente está trabalhando muito. A gente não acha ruim trabalhar, a gente só quer que as coisas sejam organizadas e a gente, tipo, faça sem pedir demais da nossa saúde, da nossa capacidade física para fazer o negócio. Aí foi lidado meio assim, beleza e tal. E o que acabou acontecendo assim aos poucos, a gente foi reparando que a gente parou de trabalhar quase, saca? Depois disso, tipo, Stream Dupla morreu, FIFA saiu da agência, a LCS ficou só nas mãos do Chaep e do Lunassi. Eu fiz pouquíssimo, assim, fiz pra compensar dias de outras coisas que eu não tinha feito, saca? O Toboco e o Tichinha também fizeram só Super Week, também nesse esquema de compensar dias que eles não tinham feito alguma coisa que eles deveriam ter feito, do mesmo jeito que eu. E a gente foi parando de fazer coisa, aí tinha, sei lá, BGL de terça, quarta e quinta só. E alguns eventos de final de semana, às vezes, né? E foi bem tenso isso, assim, foi tipo. A gente queria trabalhar, mas a gente, né, naquele esquema louco não tava rolando. E nisso, sei lá, que mês que eu tô agora? Eu tô terminando junho, se pá. Na real, assim, até a Copa, né? Até a Copa. Isso foi até a Copa. Aí terminou o BGL, que a primeira temporada da BGL foi. Não teve nada de XMA, foi, tipo, não teve final do XMA como foi a segunda. Daí a gente teve um puta de um. Depois de Fortaleza. Aí tem Fortaleza, né? Fortaleza foi bem legal. Foi. Cara, a cidade é foda. Quero voltar pra Fortaleza, assim, a cidade é muito bacana. É, O evento rodou liso, foi tudo bem liso, assim, não teve problema de nada. Os jogos foram sensacionais. Foi tudo perfeitinho, redondinho, assim. Aí depois disso tá. Eu não lembro que data. Ah, foi dia 8. Tá? Lembra que era aniversário da minha mãe e do Toboco. Dia 8 tá pra começar a Copa, né? A Copa começou dia 12, então a gente parou durante a Copa, parou tudo. Eu não trabalhei durante a Copa, né? Nada, nada, nada. E daí a gente já voltou começando o BGL, eu acho, né? Recomeçando o BGL e já tendo a final regional São Paulo e Rio. E cara, isso
é um capítulo à parte, assim, acho que foi o auge da minha carreira, o auge do esporte no Brasil, o auge de tudo. Foi foda, foi foda. É, São Paulo foi tiveram os jogos mais surpreendentes que eu já assisti na minha vida, que eu já narrei na minha vida. Aquelas semifinais entre PEN CNB e Cabum contra Cade foram históricas, saca? Poder, cara, ter a chance de ter participado da transmissão mesmo, assim, de estar dentro do jogo ali, narrando e comentando PEN versus CNB foi épico. Tava eu e Tichinha. É, Aquelas viradas, aquelas partidas foram sensacionais. Acho que foram os jogos que mais marcaram assim, minha carreira. E depois, uma semana depois, tá no Rio. Tipo, Maracanãzinho, gente, vocês não sabem o que foi aquilo. Quem tava lá sabe, assim. Quem tava lá, quem assistiu não tá ligado. A gente chegou super cedo, vou contar como foi o dia. A gente chegou super cedo, a gente chegou sempre mais cedo, né, pra fazer ensaio, pra testar as últimas coisas e tal. Se eu não me engano, os portões abriram meio-dia, ou às 11 da manhã, por aí. A gente chegou lá, sei lá, 8 ou 9 da manhã. E pra ir onde a gente ficava na nossa bancada, você tinha que. O único caminho mesmo era pelo meio da bancada onde tava a galera, né? Então a gente ficou, depois que a gente arrumou tudo, a gente saiu, os portões abriram, todo mundo entrou, lotou aquele maracanãzinho. E. E depois a gente tava lá comendo, se preparando, né? Dando aquela mordiscada para poder sair com energia, né? E fomos escoltados lá pelo Vair, grande Vair, o bigode. Quem conhece o Vair tá ligado. E ele foi escoltar nós cinco, né? Eu, Toboco, Tichinha, Gugu e Lunassi pros nossos respectivos lugares, porque, tipo, quando você tá sozinho, quando você tá andando sozinho por evento, até contar isso, quando você tá andando sozinho por evento, é muito chato você falar, galera, não posso, tipo, desculpa, não posso parar pra falar contigo, não posso parar pra tirar foto, né? Porque eu tava indo, tinha que começar, eu tinha que ir pra lá. Mas quando você tá com alguém, as pessoas são mais compreensivas, sabe? Quando tem alguém, tipo, não, ele não pode falar, as pessoas são mais compreensivas. E lógico, você não vai ficar com cara sei lá, de desumilde, digamos assim. Então o Vair foi escoltando a gente pra ir em direção ao negócio, né? E tipo, eu sou no meio da galera, tá? Tipo, já tava lotado. E a galera começou, velho, foi linda. A galera começou a gritar nosso nome, saca? Toboco, Tichinha, Melão, não sei o quê. Começou a gritar, tipo, 7 mil pessoas gritando teu nome. Ali, na tua cara. E aquilo gigantesco, épico e tudo mais. E, velho, eu não resisti, eu comecei a chorar. Comecei a chorar pra caralho, assim. Chorei muito, 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 muito. Faltando, sei lá, 15 minutos pra começar, tá ligado? Foi a única vez até hoje na minha carreira que eu sentei, vi o countdown ali de 5 minutos, sei lá quanto, e eu falava, velho, quando vier pra mim eu não sei o que eu vou falar. E eu ia abrir o negócio, eu tava na mesa de análise, como apresentador da mesa de análise, como host, e eu que abri o evento falando. Não, na real não, acho que foi a Mora. Mas enfim, eu ia, tipo, ia vir pra mim e eu ia ter que começar falando. Não tem ninguém comigo ali falando primeiro, saca? Eu ia ter que abrir e falar tudo, apresentar. Os caras estavam comigo e o negócio foi chegando. Foi ter aquela abertura épica que foi. Nossa senhora! Foi muito bonito. Foi a primeira vez que ia entrar e eu ia falar alguma coisa, eu não sabia o que ia falar. Eu achei que eu não fosse conseguir falar nada, assim. Achei que eu fosse travar, saca? De tão emocionante que tava. Mas daí correu tudo bem, o negócio foi épico. O Maracanãzinho foi sensacional, cara. Assim, não sei que lembrança que vocês têm disso, de quem assistiu, de quem tava lá, mas foi demais, assim, acompanhar os jogos. Os jogos em si não foram tão emocionantes, assim, eu acho. Talvez o primeiro foi o melhor jogo, que foi mais equilibrado e tal, que foi o jogo que a CNB ganhou, né? Mas depois acabou vencendo, principalmente o segundo. O segundo foi uma porcaria, o segundo jogo da final. Mas, enfim, foi bem divertido. Conheci o Rio de Janeiro mesmo, assim, e tal, que eu não... Tinha ido uma vez pro Rio, mas não, não foi tão bacana quanto essa vez. Mas foi épico, assim. Acho que foi um grande momento. Acho que ninguém esperava essa final. Agora vamos falar, né? Falar um pouco mais analítico, assim. O que foi? Voltando, acho que para semifinais que foram os jogos mais importantes na minha opinião, assim. Semifinal PEN contra a CNB. É, a PEN não era tão boa quanto tava agora, né, com o Léo e o Lactia, mas era a favoritaça para vencer a CNB, né?
Nesse jogo, acho que a CNB ganhou no coração, sabe? Acho que a CNB, eles cresceram durante o confronto e ali tava, sabe, aquela história clássica é clássica e vice-versa. Tá todo mundo em pé de igualdade, aquele roubo de barão, o primeiro roubo de barão do Revolta, acho que deu um up principalmente na confiança dele, que eu acho que é um cara que sofreu muito com as perdas de barão que ele protagonizou. Aquilo deu um boost, acho que o Leco é um cara que quando tá no time ele puxa muito, o Takeshi é um cara que puxa muito. Os 5 jogadores ali são caras que puxam muito, saca? Que puxam a galera que joga o coração na ponta do dedo do mouse, assim. É, então, acho que desculpa, a CNB ganhou nisso, assim, ganhou nesse coração. E Kabum contra Cade, eu vejo a Kabum, ela tem uma grande característica, uma grande qualidade, isso não é de hoje, assim, não é dessa época. Eles se adaptam, saca? Eles têm uma leitura de jogo muito boa, né? Então, em confrontos melhor de 5, eles geralmente tendem a sair melhor. Quando eles param para estudar só um adversário, eles tendem a sair melhor. Tanto é que nas quartas de final, a Kabum suou para vencer da então a WP, né? Eles suaram, não foi fácil, foi um 2-1, foi bem disputado, a WP tava como favorita, tava mostrando que ia ganhar aquele jogo e tal. Mas parece que eles se prepararam pra jogar contra a Cade, assim, sabe? E tipo, a Cade não esperava aquilo. A impressão que dava é essa, que a Cade, que tinha o Suno Winged, não esperava aquilo, não esperava que eles fossem jogar daquele jeito, que a Kabum fosse jogar daquele jeito. A Cade entrou no jogo que a Kabum propôs, assim, a Kabum deu uns baits ali na Cade nos Pixie Bans, um jeito de jogar e, cara, foi avassalador. E tem um ponto principal de tudo isso, na minha opinião, é que o Suno não jogou. Esse foi o grande problema. O Suno sempre teve um problema, assim, antes dele vir pro Brasil. Por isso que ele veio pro Brasil. Por isso que ele não tinha uma chance lá fora direito. Por quê? Ele sempre amarelou. Em inglês é choke, tipo, engasgar, sabe? Chega na hora H e não jogar o que ele sabe jogar. Quando eu jogava na Quantic, a Quantic era um time formado só de coreanos, tinha o Lokodoko, que hoje é treinador da TSM, um time bom, o Suno tava no time, eles não conseguiram se classificar para LCS, né? O Suno veio de lá, inclusive, ele saiu da Quantic e veio pra Cade. Então ele tinha esse problema, e eu acho que o preparo da Kabum, específico pra Cade, e o fato do Suno ter jogado muito mal, foi aí as principais questões, né? E na final, tipo, tudo podia acontecer, assim. Na final com CNB e Kabum, tudo podia acontecer. E eu acho que. Eu acho que o que ajudou a CNB nas semifinais a ganhar da PEN foi o que custou pra eles o título na final. Primeiro jogo, a CNB trouxe algumas coisas diferentes, foram muito bem, uma estratégia bem interessante. E o segundo jogo, eles, tipo, sei lá o que aconteceu, eles jogaram muito mal, tomaram decisões erradas desde o começo dos Pixie Bans, assim, e a Kabum ganhou, tipo, bem tranquila. Eu acho que ali, depois eu conversei, entrevistei jogadores que estavam na CNB, nessa final, e todos foram unânimes. Tipo, aquele jogo ali estabilizou muito eles. Então, o, o, a- o equilíbrio emocional deu pra eles a vitória na semifinal contra a PEN, e o desequilíbrio emocional acabou fazendo com que eles perdessem contra a Kabum na final. Tipo, essa é a minha impressão, sabe? É, então, acabou sendo por aí. Continuando. Depois acabou CBLOL e tudo mais. Quase, praticamente acaba, né? A temporada de LoL, a temporada importante de LoL. E, e com a Kabum campeã, assim, Kabum campeã. Sabendo que o International Wildcard ia ser contra um time da América Latina, eles já estavam muito favoritos, assim. Já estavam muito, muito favoritos pra levar, independente de quem fosse, eu acho, o adversário. E quando eu soube que era Apex, então, tipo, já tá. Aquele 3-0 não foi nem um pouco atípico, né, eu acho. O 3-0 era bem esperado. O primeiro jogo só não foi como os últimos dois, né? Paulada como os últimos dois, que eu acho que a Kabum tava muito nervosa ainda, né? Você tá disputando uma melhor de 5 pra ganhar uma vaga pro Mundial, saca?
Foi na trave que eles venceram o primeiro jogo, mas depois, quando os nervosos deram aquela acalmada, mandaram bala e finalizaram, né? E aí, cara, acho que foi o grande momento, assim, de um time brasileiro nos últimos tempos, foi garantir essa vaga no Mundial do LoL, assim, pela primeira vez. E logo no maior, né, num formato bem bacana, que o formato do Mundial desse ano, pra mim, eu não gostava do formato das últimas duas temporadas, com alguns times indo direto para as quartas de final. Eu acho que o legal é como foi agora, assim, como o formato, sei lá, de uma Copa do Mundo, sabe? Fase de grupo, é bem legal os times se enfrentarem duas vezes, né? Não ser o melhor de dois, mas se enfrentar o melhor de um duas vezes. Você que tem mais jogos, você vê os melhores times crescendo, alguns times se adaptando e tudo mais. Então foi bem legal esse formato. E eu acho que a única vitória da Kabum que foi contra a Lions ter sido a última, acho que diz um pouco do que eu disse antes. Né? Uma característica deles é se adaptarem, saber se adaptarem, aprenderem, né, muito rápido, pegar como tá sendo, como que estão fazendo contra eles e tudo mais. Então não me surpreende como foi, sabe? Eles fizeram um jogo dominante contra a Lions. Não acho que faltou respeito da Lions, por exemplo. Acho que foi totais méritos da própria Kabum ter vencido esse jogo. E, cara, esse jogo é muito. Essa vitória da Kabum pode parecer pouco. Ah, foram lá e ganharam só um jogo, tomaram 5 paus e ganharam só um jogo. Mas, cara, não foi a primeira vitória de um time de Internet Wildcard, como algumas pessoas estavam falando. Não é, porque no Mundial do ano passado o Game Gear, que foi aquele time que ganhou da PEN na final do Internet Wildcard Game Gear, venceu da TSM. Só que foi uma vitória com 20 mil asteriscos, porque foi um jogo que não valia nada e a TSM trollou. A TSM trollou tudo, fez umas escolhas bem bizarras, né? E então, sei lá, foi a primeira vitória do time de Internet Card convincente, foi bem convincente. E eu acho que essa vitória de um time brasileiro em cima do campeão europeu, saca? Não foi qualquer coisa, foi em cima do campeão europeu, né? Uma Lions. Coloca o servidor brasileiro num patamar que ele não estava antes, né? Agora, as pessoas colocaram o Brasil no circuito de vez, assim. Não me surpreende se ano que vem tiver uma vaga direta pro Mundial, saca? E se a gente for a única das novas regiões a ter uma vaga direta pro Mundial. Se você for pensar, regiões que tem vaga direta: NA, EU, China, Coreia e Sudeste Asiático. NA, EU, China e Coreia, indiscutíveis, são as melhores regiões mesmo. Mas o Sudeste Asiático eu não acho a melhor região. Acho uma região bem fraca. Esse Mundial mostrou isso, provou isso, mesmo com a TPA lá, que já foi campeã mundial. Não fizeram nada, eles não fizeram absolutamente nada, assim. Então, mas é uma região que tem muito destaque e tudo mais. Então acho que essa vitória da Kabum pode colocar o Brasil num patamar desse, por exemplo, né? Então acho que foi muito importante, pode parecer pouco, mas foi muito importante, né? Eu lembro até hoje, assim, eu tava no meio da XMA, da segunda XMA, e eu não podia acordar muito cedo para assistir ao vivo, porque senão não ia ter condições de trabalhar um dia cheio na sequência, né? E eu lembro de acordar assim, pra ir pra XMA, acordei com uma folguinha boa, né? Eu não precisava ir tão cedo. Aí eu acordei, peguei o celular, comecei a ver Facebook, Twitter, que? Kabum ganhou? Na hora fui, peguei assistir o jogo, deu tempo de assistir o jogo, me atrasei um pouco pra ir só pra poder assistir o jogo. E. E. E foi, cara, foi bem bacana, assim. Eu não sabia o que tinha acontecido no jogo, assisti o jogo sem ter spoilers. Só sabia que a Kabum tinha vencido, né? Mas enfim, voltando para o cenário, né? Então, pós final regional e entre mundial, teve a segunda temporada da BGL, que foi bem interessante, assim, principalmente no LoL. Acho que nos outros jogos, principalmente no Crossfire, assim, acho que LoL e Crossfire que foram foram os jogos assim, acho que teve mais coisa de se destacar, né? É, o LoL foi aquele momento de readaptação das equipes, né? O que colocou a NTZ num patamar bem legal. Para quem não lembra, a NTZ, PEN e Cade empataram em primeiro lugar na fase de pontos corridos com 11 pontos,
né? Ah, quando eles se enfrentaram, eles empataram sempre, né? Isso foi bem interessante, né? Não teve uma supremacia entre um e outro, assim. A CNB estava se renovando, não conseguiu ir tão bem, né? Tanto é que foi a 58ers que depois virou Kabum Black que se classificou, ganharam ali no limite. Foi uma vitória em cima do CNB que eles garantiram a vaga nas semifinais. E mas foi bem legal de ver como estava equilibrado naquele momento, né? Ainda estava bem equilibrado. Aí chegou na XMA, foi conturbado, teve que ser um servidor live porque a a XMA não conseguiu o apoio da Riot, né? Que a Riot apoia principalmente, o maior apoio que a Riot pode dar hoje, na minha opinião, é dar o servidor de torneio, né? Que você coloca o negócio ao vivo, você não tem atraso de 3 minutos, você pode escolher a atualização que você quer jogar, né? Você não pode escolher, não é que você pode escolher, é que você tem as regras lá de período que uma atualização entra só depois de tanto tempo que ela pode ser jogada. E como se for no servidor live, foi no. Tipo, começou na quinta-feira o campeonato, na quarta-feira teve atualização que mudou coisa pra caramba. Foi meio bagunçado isso. Alguns times, com razão, na minha opinião, como a PNTZ, se recusaram a jogar, queriam mais um tempo pra se adaptar. Né, porque não foi avisado a eles que seria no servidor live. E. E daí o campeonato rolou. Foi PEN versus Kabum Black, foi 2-0. E Cade versus NTZ, que também, se não falha a memória, vocês podem me corrigir, também foi 2-0, né? E daí na final foi aquele 2-0 tranquilo da Cade, né? Me surpreendeu, assim. Eu tava achando a PEN no papel o melhor time do, no momento, até o Olé e o Lact, até a Qualify da em São José era o melhor time brasileiro, na minha opinião. Mas a Cade estava jogando muito bem contra, sabe? Eles estavam forçando. Principalmente estavam jogando muito em cima do Olé e do Lactia. O BRTT e o Loop jogaram demais naquela final da BGL, que foi 2-0. E jogaram em cima deles, conseguiram vencer com tranquilidade aqueles dois jogos, né? E no mesmo dia tava rolando também aquele desafio internacional que teve Isurus e a Gamers 2, que é o time do Ocelot. Que a Cade também ganhou sem problemas, da Gamers 2, a PEN ganhou sem problemas da Isurus, e a final foi aquela final épica lá da melhor de 5, que a Cade abriu 2-0, parecia que ia ser de novo a repetição lá do que foi no sábado. E a PEN virou, fiz 3 jogos seguidos e conseguiu vencer. E foi bem legal, porque mostrou de novo que estava equilibrado. Então um dia um time vence, no outro time, o outro time vence e tal. Então tava bem legal o cenário naquele momento, assim. Tava bem legal de ver, tipo, dois times em pé de igualdade, com a NTZ grudada, sabe? A gente não tinha Kabum, né? A Kabum tá jogando porque ela tava no Mundial, então a gente não sabia como é que eles estavam. Kabum Black tava chegando forte, tinha a CNB que tava se reestruturando de um jeito bacana, né? E então tava num momento legal. Mas a gente viu que depois, nos campeonatos seguintes, acabou que não. A PEN deu uma disparada, né? Deixa eu beber uma aguinha. Depende daquela disparada. Mas voltando um pouco, eu falei do Crossfire também. Acho que esse momento do Crossfire que teve, assim, até a XMA durante o ano inteiro, né? Acho que foi bem legal o que aconteceu. O pessoal do Akabum, né? O time do Fallen e a FNX, que são dois nomes muito tradicionais do CS, né? O Fênix é campeão mundial de SWC, isso é coisa, não é pouca coisa. O Fallen, que é um cara que veio depois, né, numa das últimas gerações do CS, também muito bom, muito experiente. O Fer, que é uma revelação e tanto, com ele e o Lucas, são dois caras que também estão há muito tempo e são muito bons. Pera aí, caramba, tá foda. Babando. Resolveram fazer um time de FPS, não um time de um jogo só, mas um time de FPS. E vieram pro Crossfire. Na primeira temporada da BGL, eles na fase de pontos corridos, foi mais ou menos, mas quando chegaram, que eles treinaram para as finais, eles atropelaram todo mundo. Né? Foi um atropelo. Depois disso, a Cade formou aquele time de estrelas, né? Juntou os melhores jogadores. A PEN também formou um time bom de Crossfire. E a Kabum ficou jogando CF,
Crossfire e CSGO. Crossfire e CSGO e ganhando tudo, né? Até chegar na segunda BGL, que na fase de pontos de correção eles dominaram. Dominaram. Chegaram na final pra Cade e perderam. Né? Eu acho que isso acabou. Pô, se eu for jogador de Crossfire, só de Crossfire, chegassem uns caras de outro game e começassem a ganhar tudo, sem se dedicar quanto eu me dedicava ao jogo, eu ia ficar muito puto. Muito puto comigo. Tipo, o que eu tô fazendo de errado? Saca? Acho que aconteceu isso um pouco com os jogadores. É. Porque. ele- não estavam. Eles não estavam conseguindo bater de frente com um time que mal treinava e mal conseguia alguma coisa, né? Mas aí eles conseguiram a virada e parecia que seu melhor time ia chegar no Mundial de Crossfire, né? Que foi agora há pouco e foi bem decepcionante, acho, pra todo mundo que acompanhou, assim. Mas enfim, voltando também, acho que aproveitar o gancho e dizer que eu fico bem feliz agora com essa retomada do CSGO. Né? Acho que o CSGO tá voltando para um patamar que era bem legal de ver o CS, que foi onde tudo começou pra mim, onde eu comecei a acompanhar, né, o cenário. Conheci o esporte eletrônico através do CS, né? E poder ver o CSGO com premiações gigantescas, um público gigantesco, voltando a crescer no Brasil é bem legal. É bem bacana mesmo. E deixa eu ver qual o próximo tópico que eu acho que a gente pode pegar. Espera só um pouco aqui. Espera aí. Ah, deu uma. Tinha dado uma engasgada aqui, me desculpe. Achei que tivesse caído, mas não. Enfim, voltemos. É, acho que nisso XMA acho que acaba. A segunda XMA acho que é um ponto final assim nessa temporada, essa temporada de 2014 praticamente assim, porque tudo que veio depois já foi preparando para a temporada seguinte, né? Eu acho também final de XMA 2, que foi finalzinho de setembro, casa com a minha saída de todo mundo da agência X5, né? E eu acho que é hora de explicar um pouco disso pra entrar depois no, no resumão de Covid, principalmente dos coreanos, mudanças de line-up, etc e tal, que eu quero entrar depois. Então vou fazer um intervalinho rapidinho, uns 3 minutinhos pra gente cortar isso, pra dar uma respirada aqui, tá? E depois eu vou entrar então, saída da X5, da agência X5, e falar um pouco dos coreanos, depois eu abro pra vocês fazerem perguntas, certo? Então não sai daí, a gente volta daqui 3 minutinhos. Então tá aí, galera, estamos de volta, segundo bloco, né, desse sendo áudio retrospectivo, é oferecimento da Game Insight da Semistorm. E aí? Bom, falar agora sobre saída da X5, explicar um pouco do que aconteceu, explicar o que era, o que acontecia, pra vocês entenderem, que eu vejo muita gente não entendendo o que era, o que acontecia. Vou tentar explicar do começo. A agência X5, ela foi criada final de 2012, mais ou menos, começo de 2013. E era uma agência de marketing, digamos assim, especializada em esporte. Então dentro dela tinha Brasil Game League, Seleção Brasileira de Games, Legends Union, etc e tal. Janeiro de 2013 eles chamaram o Gordox, o Tobok e o Leon Butcher. Sentaram e falaram, ó, a gente vai pagar vocês por mês X reais, que era um X reais muito bom pra todo mundo na época. Tipo, porra, um salário muito bom. Muito bom não, tipo, muito bom pra época, assim. Uma aposta do zero, assim, e tal. Isso era muito bom. Beleza. Todo mundo topou, lógico que não tinha como não topar. E beleza. 2013 foi as mil maravilhas. E no final de 2013 algumas coisas começaram a acontecer, que não nem um pouco vem ao caso. Mesmo. E não tava mais tão legal quanto antes. O clima, tudo. Não tava mais tão legal quanto antes. É,
2014 tinha muitas promessas boas, como CBLOL, como XMA, que ainda não sabia direito, mas sabia que aconteceu alguma coisa do tipo. A BGL ia mudar de formato, já tá todo mundo cansado já do formato de BGL Battle, ia ter uma liga, ia ser bem mais legal, iam ter mais programações, como eu falei no começo, ia ter mais tudo, todo mundo ia ter ia ganhar, começar a ganhar mais grana e tal, né, que a gente já não tava, o que era muito bom no começo de 2013 já não era tão bom no começo de 2014, né, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, você trabalha pra ganhar dinheiro, não é feio ganhar dinheiro com coisa que você trabalha, muita gente acha que é feio ganhar dinheiro que você trabalha, mas não é feio. É, você acaba se valorizando, você acaba se tendo uma imagem perante o público mais importante, com maior peso, né? E a X5 agência foi muito bom para construir isso pra gente, né? A gente construiu isso junto. Eles não são 100% responsáveis por onde nós casters chegamos e nem nós somos 100% responsáveis por onde nós casters chegamos. Foi um caminho junto, né? Mas em 2014 começou com um ano prometendo ser muito bom, né? Foi muito bom no geral, a soma geral foi muito boa. Mas lá dentro, como eu falei, o clima já não estava legal, já estão acontecendo algumas coisas que não vêm ao caso mesmo, me desculpem, tem coisas que não é ético falar, que envolve vida pessoal dos outros, né? É, enfim, a gente começou a trabalhar, como eu falei no começo, não sei, não tinha todo mundo aí, mas a gente começou a trabalhar demais, 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 mais do que nossa saúde aguentava, mais do que a gente estava recebendo para fazer. E a gente foi reivindicar nossos direitos. Ah, um parênteses bem importante. A gente não tinha carteira assinada, carteira de trabalho assinada nunca foi CLT. A gente não tinha nada assinado, na verdade, era tudo por boca, né? Mas eles nunca deixaram em termos de grana. Eles falaram que ia fazer X, fizeram X sempre, com algumas exceções, né? Mas aí começou, a gente foi reivindicar N pontos, né? E as nossas reivindicações, em vez de elas serem discutidas, vamos ou acatar tudo que vocês pediram, vamos entrar no meio termo, elas meio que, ah, isso tá ruim pra vocês, então vamos tirar. Tipo assim, vamos tirar. Tira vocês daí, como eu falei, de trabalhar, tipo, cheguei a trabalhar, uma coisa que eu nunca contei. Não lembro que data que foi, mas no All Star. Na época do All Star tava tipo demais. Tava demais. Demais, demais, demais. Não tava rolando fazer tudo, assim. Eu tava trabalhando. Eu tinha que implorar pra pedir para tirar folga. Eu tinha que implorar pra tirar folga. Eu tinha que pedir, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu folgar. Porque eu tava engatando 10 dias direto de trabalho, até mais e tudo mais. Na época na época do All-Star eu tava tipo chegando no meu limite, assim. Tava chegando no meu limite. Velho, eu chegava em casa e chorava de estresse. Tava tipo nessa pegada. Chorava de estresse, chorava. Aliás, um beijo pra minha namorada que me ajudou pra caralho. E no All-Star, tipo, eu cheguei, saiu a escala da semana inteira, que rolava isso. E eu, tipo, olhei aquilo, eu, tipo, ia trabalhar, tipo, 15 dias seguidos. 15 dias seguidos trabalhando, não era trabalhando no BF, tipo, não, era trabalhando pra caralho 15 dias seguidos, tá ligado? Eu falei aqui, tipo, nope, não dá, tá ligado? Tipo, não dá, eu preciso folgar. Me ajuda aqui. Fui falar com o cara que fazia escala na época, só que tipo, ele não queria fazer escala, mas ele era meio que o cara que podia fazer escala. Ele tá meio tipo. A única função dele ali era tipo fazer que a coisa funcionasse, fazer com que pessoas estivessem cumprindo fazendo todos os eventos que tinham pra fazer. E ele não tava se importando muito se as pessoas iam descansar ou não, saca? Aí no All Star, velho, eu tive que, tipo. Eu, como narrador, eu tive que ir e contratar o Lunace. Eu tive que, tipo, pedir autorização pra chamar alguém no meu lugar. Tive que. Eu tive que fazer toda a negociação com o Lunace pro cara fazer no meu lugar, senão, tipo. Eu. Eu ia pirar, surtar. Então eu tive que deixar fazer o All Star, que era todo um evento foda, porque eu ia surtar. Eu não podia surtar, né?
E beleza. E foi indo isso, assim, foi indo nesse toque, saca? De, tipo, trabalhar mais do que a nossa capacidade permitia. A gente tava fazendo um trabalho de merda, muitas vezes. Muitas vezes eu tava fazendo, tipo, tá todo mundo assim, tipo, fazendo um trabalho que não era o nosso melhor trabalho, porque a gente tava totalmente no limite de tudo. Então eu comecei a fazer as paradas no automático, assim, no piloto automático, que é uma porcaria, é a pior coisa que você tem que fazer. E, e o ano foi indo. Aí as coisas estavam muito esquisitas, assim, o clima não tá legal, tá todo mundo tipo, o que vai acontecer, não vai acontecer. Então a melhor coisa que a agência fez por nós, que era dar uma estabilidade, essa estabilidade tava ficando meio esquisita, saca? Você não sabia o que podia acontecer amanhã, amanhã você podia chegar, tipo, muito obrigado, tchau. E pra onde a gente ia na época, não tinha lugar pra gente ir, sabe? Não tá acontecendo nada além da agência fazendo os eventos, sabe? Tudo tava na mão deles. Então, tipo, você saía de lá, você ia pra onde, né? Aí foi indo, aí nesse bolo foi todo o rolo do GSTV e do Gordox, assim, que foi reflexo desse clima que tava, desses problemas todos que estavam rolando, né? E continuou. Continuou. A gente. E a saída do GSTV e do Gordox foram muito boas pra gente, assim, porque a gente viu que tinha vida fora de lá, saca? Tinha vida, você podia viver de viver do esporte fora de lá. Né? Tinha trampo que tava pagando bem, tinha trampo que tava rolando e tal. A gente foi nessa, tipo, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, e agora, e agora, e agora, e agora. E até que chegou o Mundial. Até que chegou o Mundial, todo mundo viu tudo o que aconteceu no Mundial. A gente já sabia que ia acontecer o Mundial há muito tempo, né? E só pra explicar mais ou menos pra vocês. Tudo que era produto da agência estava incluso no que a gente recebia de salário. BGL, etc e tal. Qualquer coisa que fosse extra, a gente ganhava extra, ganhava parte. O Mundial, uma parada que era parte, né? Então, a gente tava esperando, sabia que ia rolar o Mundial, esperando ouvir. Eles vieram falar com a gente, fizeram a proposta oficial, faltando 13 horas pra começar o Mundial. Lembrando que era no meio de XMA, né? Então, era bem complicado. Eu já não ia poder fazer os jogos da Kabum, por exemplo, que eu tava muito afim de fazer, porque era no final de semana da XMA. E eu, como eu falei, eu prezo muito pela minha saúde, saca? Muito. Eu sei o meu. Eu demorei a aprender, mas hoje eu aprendi meu limite, assim. Então eu não ia conseguir narrar o Mundial e narrar a XMA. Não ia. E como a XMA era BGL, o meu compromisso principal era com a BGL porque era do meu salário, como eu falei. Então eu já sabia que eu não ia poder fazer o final de semana que eu mais queria fazer, que era da Kabum. Mas beleza. Tirando todo o resto ali, rolava tranquilo. O primeiro final de semana e os playoffs dava pra fazer. Daí faltando 13 horas eles eles chamaram a gente para uma proposta bem ruim, bem ruim. A gente tava falando, bem ruim por quê? Olha o que envolve o mundial. Envolve ser o maior evento do ano do esporte, pô, muito final de mundial de League of Legends. Um evento com uma puta importância e segundo e mais importante os horários. Você tá trabalhando de madrugada, você tem que virar teu horário, você tem que trabalhar num fuso asiático, é muito penoso, né? Muito penoso, muito, muito, muito. Não é fácil fazer isso. E daí essa proposta falou, não, essa proposta não tá boa, a gente quer X. Aí falaram, não, muito obrigado, a gente não quer pagar X pra vocês, a gente, beleza. Aí depois a gente ficou sabendo que tinham pagado X pras outras galera, tipo, e como eu falei, isso não é culpa de ninguém que fez o Mundial, saca? Ninguém que topou fazer o Mundial tava errado, né? Eu acho um hate e um rage desnecessário com as pessoas que estavam envolvidas. Aí isso já começou a degringolar, só que já combinou com o XMA e tal, e nesse meio tempo o pessoal da agência chegou pra gente e falou o seguinte, ó, depois do XMA acaba a temporada pra cá, não tem mais nada fixo, então a gente não vai poder pagar vocês.
mas a gente quer que você esteja com a gente. Eu falei, ué, eu não vou estar com alguém que, tipo, não, tipo, não é assim. Tipo, tchau, muito obrigado por tudo, vou trabalhar de freelance. E como eu falei, eu tava vendo pelo GSTV e pelo Gordox que trabalhar de freelance é uma opção viável hoje em dia. Que eu tô fazendo desde o começo de agosto. Desde o começo de outubro. Eu não fiquei. Não tenho nenhum rancor com a agência, nem a agência comigo. Tanto é que todos os eventos que eles fizeram depois da XML eu fiz, o Red Bull Player One eu fiz, foi eles que organizaram. Eu fiz o Qualify daí em São José, que eles que organizaram e me chamaram, eu fiz. E fiz também o CF Stars, que é o Mundial de Crossfire, que também foi organizado por eles, também eu fiz. Então, não tenho. Se eles me chamarem para alguma coisa e for possível, eu vou fazer, saca? É, e, e a agência não acabou. A agência não acabou. Quem acha que a agência acabou, ela não acabou. Né? Não sei o que vai acontecer com ela porque eu não estou mais lá dentro, não sei o que vai ser o futuro que eles vão fazer, quais são os projetos, mas eu sei que não acabou, ela ainda existe, só não tá fazendo, né? O que eu acho que aconteceu? Eu entendo como erro de planejamento, assim, porque eles quiseram casar o final da segunda temporada da BGL com a XMA, só que a XMA acabou muito, tipo, rolou muito cedo, então acabou a temporada muito cedo lá. Então ficaram outubro, novembro e dezembro sem nada muito grande, só esses três eventos que eu comentei, né? É, Eu sou muito grato pela aposta que eles fizeram em mim, em todos os meus colegas, não só os narradores, mas a galera que estava por trás também nos bastidores. Eles fizeram uma aposta muito grande, eles arriscaram muito. Durante muito tempo tiraram dinheiro que eles não tinham para fazer a máquina girar. Fizeram uma aposta muito grande, eu sou muito grato. Acho que quem não for grato por isso tá errado, saca? Mas chegou um momento que não tava mais casando, assim, o casamento não tava mais funcionando. Eu acho que eu só ia crescer sem piada, sem piadinha. Mas eu e todo mundo só iríamos crescer estando fora de lá, sabe? E foi isso que aconteceu. Crescemos, acho que confirmamos que temos um espaço muito bom hoje no cenário e tudo mais. É, valores não vêm ao caso, mas nos meses que eu não estou, desde que eu saí da X5, eu consegui ganhar mais dinheiro do que o resto do ano quando eu estive lá dentro, assim. Foi tipo nessa pegada. Né? Esse final de ano foi muito bacana, fiz coisas bem diferentes, conheci gente nova, a gente tá fazendo um trabalho ferrado, tipo, o pessoal da GameWise, que teve o Squirt Game 7, foi muito, muito, muito bacana. O pessoal da X-Fire, do Boa Compra com a Arena Go for Gold lá na Comic Con também foi do caralho, uma galera fazendo muito bem evento, organizando muito bem campeonato e tal. Então foi bem bacana, eu pude fazer trabalho diretamente para algumas publishers, como eu trabalhei direto com a Level Up, né, fazendo aquelas streams de combate arms. Então teve muita coisa bacana nesses últimos tempos, consegui focar bastante em stream, né? Gostei de fazer o tanto de stream que eu fiz, principalmente em outubro. Outubro, nossa senhora, fiz muito stream. E formato sem dodge, assim, acho que o sem dodge. Eu tô gostando muito mais de fazer o sem dodge hoje do que eu fazia do que antes, saca? Eu tô com uma liberdade muito maior, tô sentindo os convidados muito mais soltos, o formato tá muito mais legal, tá bem mais divertido fazer o sem dodge, por exemplo, assim, eu ganhei uma liberdade que eu não tinha antes, mas não por nenhum motivo específico, eu não sei entender o porquê disso, mas sei lá, fazer de casa é muito mais gostoso, assim. Eu perco um pouco de qualidade de produção, sim. Pô, eu tava no estúdio, tá ligado? Mas eu acho que os ganhos que eu tive com essa liberdade, com essa facilidade de fazer do jeito que eu quero. Eu sempre fiz do jeito que eu queria, mas tinha algumas coisas que limitavam, de horário, etc e tal, de estar naquele ambiente, enfim. Tô bem contente com o ponto que chegou, assim. O sem Dodge. E, enfim, eu acho que agora eu pude esclarecer o que eu queria esclarecer. Acho que eu pude deixar, explicar para todo mundo que eu entendia que muita gente não entendia o que era a agência X5, né? E agora acho que eu
pude explicar, né? Bom, então, assunto encerrado. Falar agora do LoLzinho, assim, algumas coisas que eu não falei no primeiro bloco. É, Primeiro, acho que o ano começa assim no LoL quando a Cade anunciou os coreanos, né? Anunciou o Winged e o Suno, todo aquele. ah, o fatídico dia 20. Foi dia 4 de fevereiro? 4 de fevereiro, né? Fatídico dia 4 de fevereiro, mudou tudo, todo mundo mudou e tal. E todo mundo ficou preocupado, nossa, e agora? Os coreanos acabar com o joguinho, blá blá blá, blá blá blá. Eles vieram pra acabar com o joguinho, acabaram com o joguinho durante boa parte do ano. Eu acho que o Winged foi. Depois eu vou pegar até falar do CNB Awards ali. Pra mim, o Winged foi o melhor jogador do ano porque ele sozinho conseguiu mudar o cenário inteiro, assim. Ele mudou tudo. Ele foi um cara que chegou e tá destruindo geral. Destruindo geral, ele tava mandando no jogo, né? A Cade só perdia quando o Winged jogava mal, quando ele era parado. Só assim ganhava-se da Cade no começo. Sobraram. O primeiro campeonato que eles jogaram foi a BGL Arena número 3. Eles perderam acho que um jogo só. Acho que só perderam um jogo, que foi pra Kabum. Sobraram. Desde aquele início e tal. Eu acho que a vinda dos dois foi muito benéfica pro cenário. Mostrou. Eles eram pra. A grande assim dos coreanos é a seguinte: eles não são melhores mecanicamente. Acho que mecanicamente você pega o cenário inteiro, do mundo inteiro. Não tem tipo, daquela região os caras são melhores porque eles são melhores mecanicamente de apertar botão. Não, e acho que nem de conhecimento de jogo, tá? Eu acho que a diferença não é essa de conhecimento de jogo ou de mecânica. A diferença é cultura e ética do trabalho, sabe? Na Coreia existe uma cultura muito diferente. Existe uma cultura do esforço, da meritocracia, então os caras jogam num ritmo muito maior, eles se relacionam com o jogo e com a competitividade de um jeito diferente, né? E o Winged e o Sono trouxeram isso um pouco pra cá. Porém, eu sinto que abrasileiraram demais os coreanos que vieram pro Brasil, saca? Talvez não tanto o Lact e o Olé, mas o Suno Winged, o Reset e o Shadow foram muito abrasileirados, né? Eles se adaptaram muito à cultura brasileira como um todo, assim. Isso acaba sendo meio complicado, mas aprendeu-se muito, é, aprendeu-se muito com eles, como trabalhar, como treinar, como se relacionar com o jogo, como ser o melhor, assim, né? Então, foi muito benéfico. Eu acho que a vinda do Olé e Lactia também, eles ensinaram muito pro cenário, assim como o Ingrid Suno. O Shadow Reset, mal deu pra ver o que eles eram fazer aqui. Eu acho que eles se enfiaram numa enrascada das grandes. Muita gente não sabe, mas tem muita gente safada nesse meio de esporte. Eles acabam, não sei o caso, não sei detalhes, até vou retirar o que eu disse, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, se eles tomaram calote tanto, pelo que eles falam, né? Se enfiaram numa furada. E não tiveram chance, acho, de realmente mostrar o jogo deles, né? Quando eles estavam se estabelecendo na Kabum, quando eles estavam começando, eles tiveram que ir embora. Isso complica, então acho que Reset e o Shadow não dá nem pra falar muito deles, assim que não deu pra ver muito deles, na verdade, né? E, acho que no geral a gente cresceu muito, e acho bem poético a final da final regional ter sido entre dois times totalmente compostos por brasileiros, assim, né? Foi bem poético e tal. Foi assim, muito obrigado por trazer coreanos, a gente aprendeu e deixa com a gente agora, assim, foi bem assim. Eu acho que combina agora com essa chegada do Emperor e do Daydream, que eu acho que são os melhores coreanos que já vieram pro Brasil até hoje. Eles realmente são muito bons. Tiveram destaque na Coreia, ao contrário dos outros 6 que vieram, que não tiveram tanto destaque assim, né? Não foram coreanos
com tanto peso, apesar do Suno. O Suno teve um pouco mais de sucesso, né? Era reserva da SKT e chegou a jogar na Quantic, que a Quantic nem era coreano, mas estava jogando nos Estados Unidos, né? O Olé e o Lac tiveram de um time sem muito impacto e o Winged nunca foi titular, apesar de ter sido de alguns times bons. Né? A gente tá falando do Emperor e do Daydream, que foram campeões da WCG. Eu tenho umas fotos com eles também da ano passado, quando eu fui pra China, que eles foram campeões lá. É, então, eles são os melhores coreanos que já vieram pro Brasil, na minha opinião. Acho que no papel são os melhores coreanos que já vieram pro Brasil. Não, talvez o impacto deles seja tão grande quanto foi do Suno e do Winged, né? Mas eu acho que já não é hora, na minha opinião, já não é hora de trazer coreano, assim. Acho que já tá passando. Coreano ou jogadores estrangeiros. É, eles. Passa a mensagem errada, sabe? Pra quem tá querendo chegar no alto nível. Saca? Eu fico imaginando se eu estivesse lá no meu Diamante 1, Master Challenger, tipo, tentando jogar, tentando melhorar. Aí abre espaço nos maiores times do Brasil, né? Na minha posição que eu gosto de jogar, que eu sou bom. E aí, pô, pode ser minha chance de despontar e vai lá e pega um cara da gringa, sabe? Eu acho que não é mais hora. Não é mais hora. Eu acho que já tá na hora de começar a olhar pro cenário brasileiro, pros jogadores brasileiros, né? Mas eu acho que isso é. Eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar explicar tudo o que eu acho disso. Eu acho que tá todo mundo envolvido nisso, tá? Por partes. Por que é complicado uma Cade, uma PEN da vida, chamar um jogador desconhecido, um bom jogador, um jogador desconhecido que você ainda tem que formar algumas coisas que a solo queue não forma? Por que é complicado? Primeiro, tem as pessoas que argumentam que os jogadores não levam a sério a solo queue. Tá, não levam a sério a solo queue, mas é aquela história, o ovo ou a galinha, quem veio primeiro, tá? Os jogadores não levam a sério a solo queue ou os times não levam a sério a solo queue? Porque se eu sei que eu vou ficar jogando aqui, jogando aqui, jogando aqui, mas quando um time abrir vaga, eles não vão olhar pra mim, por que, que eu vou jogar sério, sabe? E a mesma coisa o time, por que, que eu vou no solo queue se lá os caras não jogam a sério, sabe? É complicado, né? É complicado isso tudo. Eu acho que os maiores exemplos disso é Venom. Venom sofreu muito, apesar de eu achar o Venom um bom jogador pro time, né? Acho que ele sempre fez muito bem o papel que foi pedido dele. Outro exemplo, eu acabo dando exemplo só da PEN. Vou também dar o da CNB também, que eu acho que a Electron é um exemplo, mas ó. Manolin Gilder teve acho que a pior missão de um jogador que foi substituir o BRTT. Ele nem conseguiu ter tempo pra mostrar o que ele sabe, foi alvo de muitas críticas. O On também, mas o On acho que não sei se tanto. Acho que foi mais uma parada interna, mais uma parada pessoal dele de não ter vingado. E o Eletro. O Eletro também é um exemplo disso. Né? Ele entrou pra substituir o Takeshi, saca? Tipo. Velho. Que maldade com o menino, sabe? Não teve tempo. E aí eu também já entro num ponto que eu também acho que é muito pesado, que é o público, né? O público cobra demais. O público não entende que às vezes tem que dar um tempo. Dá um tempo pro cara. Ele tem que aprender muita coisa ainda. O cara não precisa ser. Não precisa ser. Ele não vai ser bom de cara. Ele precisa de um tempinho pra, tipo, arrumar algumas coisinhas. O cara pode ser bom mecanicamente, o cara pode manjar muito do jogo, mas tem coisas que só a experiência de um campeonato que vai. Que vai. Você vai aprender, né? Então também tem a questão do público de botar uma pressão muito grande, então isso tudo é complicado, né? Mas agora foi anunciado para a temporada 2015 que vai ter a Challenger Series, né? Desculpa, o circuito desafiante, que talvez seja agora o momento desses jogadores aparecerem, né? Seja o momento, seja o momento de aparecer essas revelações, jogadores que não tiveram oportunidades de ter, de pegar essa experiência, de pegar tudo isso,
né? E daí os times grandes, quando precisarem de jogador, irem por ali. Para de beber amanhã. Então, entrando um pouco em 2015, temporada 2015, não me adianta perguntar coisas sobre coisas que não foram anunciadas, porque eu não sei, eu tô acompanhando pelo que a Riot anuncia, né? Mas o que a gente sabe vai ser um formato de liga com 8 times, melhor de dois, vão ser 2 splits, eu não sei que nome eles vão dar ainda, mas 2 splits. Então é praticamente, é quase o formato do que era a LCS, com a diferença que é melhor de dois. Não vai ser melhor de um com 4 confrontos entre cada equipe, né? Vai ter o sistema de rebaixamento, sistema de ascensão pelo circuito desafiante. Era o que a gente precisava, assim. É um momento de realmente o cenário amadurecer, os times poderem se planejar, sabe? Os times já pensarem, a temporada começa em tal dia, termina em tal dia, eu vou precisar disso pra naquela. Eles vão saber de tudo já, né? Eu imagino que mais saiba o que vai acontecer na temporada 2015 hoje, além da Riot, são os times, né? Porque eles já estão se planejando pra isso. É. E então vai ser, acho que, o grande momento do esporte eletrônico do Brasil pelo League of Legends ano que vem. Eu acho que tem muito espaço pro CSGO crescer, que é um jogo que eu sou apaixonado também. CSGO, cara, eu adoro desde 1.5 que eu jogava. Foi o jogo que me mostrou, me fez conhecer o esporte, o que é o esporte. Eu sou apaixonadaço por CS, né? É o momento de outros jogos crescerem também no Brasil, jogos que têm um cenário já bem estabelecido, como Crossfire, Point Blank, Combat Arms. É o momento do Smite também, que é um jogo que tá vindo, né? Então é mais ou menos por aí que eu vejo. Acho que também outro tópico que eu vi o pessoal no chat falando é que sobre falar do ESE e tal, e me veio à cabeça a onda de bans do Elo Job, né? Que foi, cara, muito. Pera que tá chovendo aqui, deixa eu fechar. Muitos jogadores que poderiam se destacar e serem revelados em 2014 foram banidos no Elo Job, sabe? Eu acho que é, tem muita gente boa banida, que vai, se eu não me engano, o ban de todo mundo acaba em março. Eu acho que para segunda metade da temporada 2015 a gente vai ver muita gente nova, entre aspas, mas pessoas que estavam banidas por Elo Job. Tem muita gente boa banida, né? E então esperem jogadores aparecendo na segunda metade da temporada 2015 aí, porque é, vai rolar muito ban, vai ter muita gente sendo desbanida. Certo? Agora é o seguinte, galera, fechou esse segundo bloco. Eu agora vou abrir espaço para as perguntas da galera. Podem mandar aqui no chat mesmo, então eu vou para um intervalinho de 3 minutinhos, certo? E aí vocês vão mandando as perguntas, eu prometo que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Tem coisas que não dá pra falar, tem coisas que não posso falar, tem coisas, enfim. Eu eu quero honrar o nome do programa, mas tem coisa que exatamente que de verdade não dá pra falar, certo? Então vamos pensando nas perguntas, depois do intervalo vou responder a partir do chat, certo? Já voltamos. Fala galera, pro terceiro bloco agora desse Sendod especial, retrospectiva 2014, oferecimento de Game 7 Semi-Storm. Aliás, antes de começar a responder as perguntas, quero deixar um parênteses gigante. Não eu queria ter falado antes, acabei me enrolando todo. Mas agradecer de coração a Semi-Storm e a Game 7 por terem apostado em mim nesse ano. Eu tô com a Game 7 desde maio desse ano. Uma parceria aí, os caras são, cara, 100%, não tem tempo ruim com eles, tudo que eu preciso eles me arrumam, tudo que eles precisam eu arrumo, porque é uma parceria muito, muito bacana, uma aposta que eles fizeram no, na época, assim, eles nunca tinham patrocinado alguém como eu e tal.
Agradecer mesmo de coração esses 7 meses, mais ou menos, já de parceria. E a Semistorm também é mais recente, ali de outubro a gente começou. Mas já conheci o pessoal que eles patrocinavam a BGL no de 2013. Também, cara, não tem tempo ruim, o pessoal dá um suporte ferrado, uma galera que realmente eu virei fanboy da marca, tanto da Game7 quanto da Semistorm. Eu acho que não é falsidade quando eu faço o merchan, porque realmente os caras são bem fodas. Mas, bora agora para as perguntas. Já vamos começar aqui com a do EX-Killer 7. Melão, lá fora você não pode roubar jogadores de outro time. Ele colocou quando eu falo assim, entre aspas. Jogadores de outro time. Recentemente, eles atuam. Não, desculpa. Não pode roubar jogadores de outros times enquanto eles atuam em outras organizações, como a Kabum fez. A CLG fez recentemente com o coach da Dimitar, não, Scarra, e tomou punição e foi banido nas 3 primeiras semanas da LCS. Você acha que tinha que ter isso no Brasil também para evitar as deprimentes como o da Kabum? Cara, eu não sei exatamente como funciona essa regra da LCS, né? Eu prefiro nem comentar porque eu posso falar besteira. O que eu sei por cima você não pode chegar, falar com alguém, oferecer um contrato enquanto ele está com contrato vigente. Mas eu acredito que tem ali um período, depois você possa fazer isso. Eu não sei exatamente, por isso que eu tô falando, eu não sei como é que funciona, né? Mas eu não acho tão ruim quanto algumas pessoas estão fazendo, que acabam fez em contratar o Aerion. Nem sei se já foi confirmado ou não, nem sei se vai mesmo. Faz parte do amadurecimento de cenário, né? A gente vai descobrindo aos poucos como que se faz isso, como é que se lida com isso, entendeu? Aos poucos a gente vai aprendendo. Eu realmente não sei detalhes, essa parte jurídica eu sou completamente por fora, mas eu acho que com o tempo o cenário vai amadurecendo e vai se aprendendo a fazer essas coisas, saca? Vamos pra próxima. Pergunta do Danone20. Melão, o que acha de uma bot lane BRTT Alox na PEN? Vou responder essa e já engato uma que pode vir outras perguntas a respeito. Hoje, de jogadores que estão sem time, eu acho, brasileiros, né? Eu acho que a melhor opção para PEN, na minha opinião, seria a BRTT Alox. De todos os jogadores que estão sem time, todos os jogadores que estão livres no mercado, né? Então, se vai ser BRTT Alox, eu não sei quem vai ser. A PEN é o time que mais guarda segredo, assim, toda vez que eles vão mudar de lineup, eles nunca falam. Tem amigos pessoais lá dentro e não soltam, saca? Então não sei, vamos ver, tô muito curioso. O BRTT também tentei tirar dele, ele não soltou. Então vamos esperar. Melo, você acha que o Flush estava cheatado? Pelas coisas que eu vi, eu acho que ele tava sim, velho. Eu acho que tava. Deixa eu ver aqui uma pergunta, alguma coisa que eu não abordei, enfim. Tá, do Dark Alice. Melão, voltando ao CNB Awards, tirando os votos da fanbase, qual foi a organização do time pra você e por que foi a Kabum? Cara, vamos lá, eu vou até passar o link pra galera, quem não viu, vou aproveitar pra falar do MyCNB Awards, tá aqui, quem não viu, veja. Deixa eu voltar aqui onde tava. Tá aqui o link pra quem quiser ver, tá no chat. Dos vencedores, o que eu achei? Eu participei, pra quem não sabe, rolou uma pré-votação por parte da MyCNB, eles pegaram o capitão e o AD Carry dos principais times, e algumas outras personalidades como jornalistas, casters. Então, por exemplo, eu participei, eu indiquei, era para colocar 3 nomes lá que eu achava em cada categoria, né? Eu acho que existe 2 tipos de premiação. Eu acho que existe premiação pública, tipo Choice, é o People's Choice, como foi do MyCNB. Existe o tipo de premiação de especialistas, digamos assim, né? Que é, por exemplo, o Oscar. O Oscar não é a galera que não é o público que vota, são pessoas selecionadas da academia que votam, né? Eu acho que que um não seja melhor que o outro, mas os 2 formatos eles dizem coisas diferentes, né?
Então eu acho que, por exemplo, como foi voto público, tem duas coisas que pesam muito: fanbase, quantidade de fãs que você tem, e histórico muito recente, né? Então a PEN é uma equipe, uma organização com muita fanbase, os jogadores de lá têm muitos fãs, e a PEN veio, pós-CBLOL, a PEN praticamente dominou. Eles perderam um título só que participaram, que foi a BGL, né? Então é complicado. Eu vou falar quem eu indiquei. Não, peraí, vou falar aqui. Tá. Vamos por partes aqui do que foi votado. Melhor solo top tem Leco, Lep e Mylon. Eu indiquei esses três, né? E o Leco ganhou com mais de 50% dos votos, em cima do Mylon com 37% e o Lep com 11%. O Leco, ele terminou o ano muito bem, né? Ele terminou o ano muito bem, com o Mylon se afastando da Cade nos finais do campeonato e com o Lep como a Kabum meio instável, né? Kabum meio perdida, a saída do Minerva, na Go for Gold eles jogaram todos diferentes, entrada do... Enfim, é difícil, acho que essa categoria de todas é a mais difícil na minha opinião, porque no auge desses três jogadores, os três jogaram muito próximos, assim, né? Eu acho que, mas dos três, acho que o Mylon foi o mais constante, saca? Eu acho que o Mylon foi o jogador que mais jogou bem durante boa parte do ano, sabe? Então, se eu fosse votar, eu votaria no Mylon. Mas é a mais difícil, saca? É a mais difícil. O Leco terminou o ano muito bem. O Lep no. O Lep, eu acho que no começo do ano, quando a Kabum tava vindo bem, ele tava bem pra caramba, né? Depois até o. Teve o BGL XMA, que ele tava muito bem. Que a Kabum foi vice-campeã nas duas oportunidades, depois com o final regional ele tava muito bem. Mas, na minha opinião, o Leco, como eu falei, terminou o ano. Depois que ele entrou na PEN, ele tá no auge da carreira dele. Mas eu acho que o Mylon foi o mais estável. Jogou no auge mais tempo durante o ano. Melhor Jungle 2014 tá Revolta, Sertúlio e Winged. Também foram os três que eu indiquei, que eu coloquei. O Winged venceu quase 60% dos votos e eu concordo. O Winged sobrou demais. O Winged foi um monstro. O tempo que ele jogou aqui, ele desequilibrou muito, ensinou muita gente a jogar, saca? Mas é engraçado, a votação do Revolta, eu acho injusta ele ter ficado com tão poucos votos, né? Eu teria colocado, também, se eu fosse colocar numa ordem, eu colocaria e Winged, Sertúlio e Revolta. Eu acho que o Sertúlio ele conseguiu segurar, ele e o Kami foram os dois caras que seguraram as pontas na PEN durante uma parte do ano. Mas o Revolta acho que podia ter ficado com mais votos, assim. Eu acho que ele foi muito marcado para a questão das perdas de Baron, mas ele é um cara que eu gosto muito do jogo dele. Melhor mid laner, Kami, Takeshi e Tinoz. Também foram os três que indiquei. Eu acho que o Suno não se destacou tanto, que podia ser algum nome que as pessoas falassem. Não tem mais nenhum cara que eu acho que poderia entrar nessa lista. E o Kami ganhou de lavada, mais de 63% dos votos. Eu não concordo também. Na minha opinião, o Takeshi foi o cara mais... o Takeshi ele carregou a CNB quase... Ele carregou a CNB durante boa parte do tempo, assim. De várias formas diferentes. Então acho que ele merecia esse título de melhor mid laner de 2014. O Tinoz, ele foi uma revelação em 2013 e comprovou que ele é um bom jogador em 2014. E o Kami é sempre o Kami, tá ligado? Ele é sempre muito bom, mas eu daria pro Takeshi. Melhor DK de 2014, tá aqui BRTT, Lact e Micão, também foram os três caras que eu indiquei. E esse eu também acho delicado porque o Lactia foi o AD Carry que mais jogou. O cara foi o melhor AD Carry o cara que melhor jogou de AD Carry durante o ano. Porém jogou muito pouco, saca? É bem complicado, mas acho que tem que ficar pra ele mesmo, não tem muito jeito. Ele foi o cara que melhor jogou, mesmo que tenha sido por pouco tempo, né? Eu acho que o BRTT ele variou muito durante o ano, ele terminou o ano muito bem, na minha opinião, como AD Carry. E o Micão teve um crescimento e se estabeleceu finalmente no cenário. Ele tá há muito tempo aí, finalmente ele se estabeleceu como um nome do cenário forte. Suporte tá Lox, Loop e Olé. Deixa eu lembrar aqui. Cara, na categoria de suporte eu viajei. Eu viajei muito e esqueci do Olé. Deixa eu ver quem indiquei no lugar do Olé aqui. O Danz, eu tinha colocado o Danz. Eu acho que o Danz deveria estar aqui também.
É difícil. O Olé é a mesma, quase a mesma história do Ingrid do, do lá, que jogou pouco tempo, mas foi o que melhor jogou. E o Loop também foi um cara que cresceu muito como suporte, sabe? E o Alox, ele foi prejudicado pelo momento que o Mana, que o Mana vinha passando. Assim, o Mana não jogou bem em 2014 no geral. Então talvez eu substituiria aí nos indicados, colocaria o Dance, que eu acho que o Dance jogou muito bem quando ele entrou como suporte na Kabum. Acho que deu muito destaque pro Minerva, mas eu acho que o Dan jogou muito bem. Jogou muito bem. Melhor jogador de 2014, Takami, Takeshi e Winged, foram os três jogadores que eu indiquei, mas acho que o Winged foi o melhor jogador de 2014, ele mudou o cenário sozinho, assim, cara. Então, ele jogou demais, 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 demais. Ele fez todo mundo repensar como é que joga LoLzinho. Então acho que eu acho que ele ficaria aí como o melhor jogador do ano aqui no Brasil. Jogador Revelação 2014, Eletro Matsukaze Young. Eu acho, eu acho que o Young ganhou, concordo perfeitamente, assim, acho que ele foi o grande cara. Eu viajei também, indiquei o Micão, esqueci do Micão. O Micão apareceu mesmo agora, mas acabei indicando ele, além do Yang e o Gigante. Gigante, o Kim. Acho que o Kim faltou nessa lista, talvez no lugar do Matsukaze, que o Matsukaze ele ficou de promessa, ele seria. Talvez ele possa ser a revelação do ano que vem, o Matsukaze. Eu não vejo ele como revelação nesse ano ainda. Ele ainda é promessa, na minha opinião, sabe? O Eletro também acho que entra legal, mas eu senti falta do Gigante nessa, nessa categoria. Melhor equipe de League of Legends 2014, Takabum, Cade e PEN. Acho que a PEN não entra, como eu falei, a PEN jogou bem pós-CBLOL, saca? A PEN jogou bem pós-CBLOL, não foi a melhor equipe de 2014 na minha opinião. Eles começaram o ano mal, demoraram muito pra, pra, pra começar a jogar bem mesmo, então não coloco como a melhor equipe de 2014. É, eu, entre Kabum e Cade fica complicado, porque a Cade dominou mais tempo no nosso cenário, né? Mas perdeu o campeonato mais importante, que a Kabum ganhou, e a Kabum beliscou bastante no começo do ano, enquanto a Cade estava dominando, a PEN estava em uma fase, a Kabum é quem estava lá. Né? A Kabum começou com vice-campeonato na, na BGL Arena número 3. Depois eles foram vice-campeões da primeira XMA. E aí eles caíram um pouco de produção e voltaram para a final regional, né? Então, eu fico bem na dúvida de qual que eu colocaria como o melhor time de 2014 entre esses dois. Porque... Porque tem... Tipo, a Cade dominou, foi a equipe que mais dominou o cenário por mais tempo. Mas acabou, foi campeã brasileira, foi pro Mundial, venceu o jogo no Mundial. É difícil, cara. É difícil. É bem difícil, mas acho que eu colocaria na Cade pelo fato também de ter revolucionado trazendo os coreanos, não sei. Melhor narrador de 2014 deu Tichinha. Eu não votei em mim, eu indiquei o Tichinho Toboco de STV. Indiquei ele, acho que merecidíssimo aí pro Tichinha. Agradecer também todo mundo que votou em mim, muito obrigado. E melhor organização de 2014 deu PEN com Kabum e CNB juntos. Eu acho que essa categoria melhor organização é melhor, não conta com o melhor time de desempenho e tal. Mas eu acho que, tipo, todos os times tiveram seus méritos, assim, cara. De um jeito diferente. Também é difícil coroar alguém nessa categoria. Eu acho que a PEN é o time que pegou de um dos melhores jeitos como transformar a equipe num um time de esporte numa empresa. Eles fazem isso. Fizeram isso muito bem, fazem isso muito bem. Tipo, eles têm escritório, saca? Então, a Kabum é muito, muito importante como esporte, porque eles veem uma empresa gigantesca sendo nome, dando o nome deles para um time de esporte, como acontece muito na Coreia, por exemplo. Eles já tinham uma experiência com um time de basquete, então eles rapidamente eles já sabiam os atalhos, então eles têm esse lance de poder chamar a atenção de outras empresas grandes. A Cade
foi vanguardista, vamos dizer assim, de trazer os coreanos, de apostar nessa questão, então foi muito bacana com isso, em relação a isso. Tem a CNB, que sempre é um dos poucos times self-made, assim, de não ter alguém com muita grana por trás, e eles sempre se mantêm aí no nível, num alto nível, e agora apostaram numa equipe totalmente renovada, só cheia de apostas, sabe? Então, também acho isso um ponto legal. Tem a NTZ, que também é um time que surgiu do nada, uma organização que surgiu do nada e surgiu de uma maneira bem interessante, com uma visão diferente, assim. Então, essa eu nem me arrisco a coroar, porque eu acho que cada um se destacou num ponto, assim, na minha opinião, saca? Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o Mais Cerebral Awards e quem eu acho de cada ponto aí. Então, bora pra mais perguntas. Bora pra mais perguntas. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Do celeiro 1, 2, 3. Melão, o que você acha dos jogadores esquecidos? Tá aqui vendo, Manolin, On, entre outros. Acho que cada um tem os motivos de estarem esquecidos, né? É complicado. Acho que são. O Venom e o Manolin, principalmente, são jogadores. Principalmente o Venom, jogadores bem injustiçados, assim. O Venom e o Manolin, principalmente o Manolin, que entrou para substituir o BRTT, não teve tempo de se formar, de se firmar jogador. E o Venom que sempre foi um cara que fez tudo o que pediram pra ele fazer e ele era massacrado pela galera, né? Então é isso. Tira a camisa? Não, tá muito calor, mas eu não posso. Melon, pergunta legal do Carlin. Melon, você acha que tem chance de algum time de fora chamar algum player BR para jogar? Eu acho que tem, mas tem impedimentos, saca? De números de estrangeiros e tudo mais. Eu acho que hoje, tipo, por que eles vão chamar um brasileiro se eles podiam chamar, já que eles têm impedimento, por que eles não chamam um jogador de outra região, talvez tenha mais experiência, uma bagagem maior e tal, não sei se vale a pena, sabe? Ah, legal, do Renan Zéfiro. Melão, o que você achou da Beehive? Ah, Beehive foi a maior decepção nesses últimos meses pra mim, por quê? Pela reação da galera. A reação da galera foi de alguma parte, né? Não vou generalizar, foi um pouco do que eu vi. As pessoas deram um show de machismo e transfobia por causa da presença da Queen Bee, da Lit e da Shizen, que foi nojento. Foi nojento. Galera, acho que num cenário em que tem um cara como Kami que se assumiu primeiro pra ele, pros amigos, pra família dele, depois pro público sendo homossexual. E a galera tendo um acolhimento bem surpreendente, na minha opinião, já que vivemos numa sociedade bem homofóbica ainda, infelizmente. Eu achei que a reação da galera não fosse ser tão escrota quanto foi em relação a Beehive, assim. Por ter três meninas, sim, né? Essa história de ficar chamando a Queen Bee de trap, de traveco, velho, ela é mulher, botem isso na sua cabeça. Só que ela acabou nascendo no corpo do homem e ela tá se adequando. E esse preconceito, essa agressividade que a galera tratou o caso foi escroto e nojento, saca? Se foi panela ou se não foi panela, eu não sei, porque eu não conheço as pessoas lá dentro, não sei da relação delas com o Necro. Eu só sei que o Necro é muito amigo da Queen Bee, isso eu sei. Vejo eles juntos em eventos, eles são bem amigos. Mas, cara, se as pessoas não gostaram das escolhas, ok. Mas não usem argumentos machistas e transfóbicos porque é nojento, tá ligado? Então foi isso. Essa é a minha opinião. Então, tomara que dê certo, é uma aposta. Tipo, todos têm amigos lá dentro. Tipo, a Lit é muito amiga minha, a Queen Bee é amiga minha. O Kali tá aí sempre na stream, o cara é muito bom. Então, torço pelo sucesso dele, sim. Quanto mais times, melhores. Melão, o que achou dos times revelações? Da Idite, Aiel, blá 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 e Dextrit. Eu acho que a Dextrit não é nada revelação. O PRZL e o Ondinho estão há muitos anos no cenário. Soul Silver também. Acho que é só coroação de um trabalho que ele vem fazendo há muito tempo. É, E a Daidai eu confesso que eu não acompanhei os campeonatos que eles participaram muito, então prefiro nem opinar. Vamos ver mais perguntas.
Mais perguntas. Mais perguntas. Mais perguntas. Hum... Melão, fala um pouco mais dos narradores escolhidos para o Mundial. É, eu acho que foi muito injusto as pessoas terem caído de pau assim em cima do Gordox, em cima do Paldino e do Lunassi, né, que foram os três que entraram primeiro para fazer o começo do Mundial. As pessoas confundiram muitas coisas, achei bem injusto ali, acho que as pessoas estavam fazendo o trabalho delas. Você trazer críticas construtivas é uma coisa, você falar, ó, não gostei disso por causa disso, disso e disso, você falar, ah, esse é um cara é um lixo, saca? Não se faz isso, isso não é bom, isso não é legal, isso não ajuda em nada ninguém que tá envolvido, nem você. Você não vai conseguir ter uma experiência melhor assistindo porque você não fala pro cara porque você não tá gostando do que ele tá fazendo, saca? E depois entrou o Gugu e o Gruntar. É, não fui eu nem o Toboco nem o Tichinha por questões políticas, melhor jeito de colocar. E o Chaep também entrou, né? O Chaep também. Então, o Chaep, por exemplo, pra mim é o cara mais underrated, né? Mais subestimado como narrador, na minha opinião, narrando, gritando lá e dando emoção e descrevendo o jogo, ele é o melhor narrador do Brasil, na minha opinião. Ele é. Eu acho ele muito bom. Melão, e se no final de tudo o CBLOL acabar sendo online, qual seria a vantagem? Cara, online dá muito menos trabalho, né? Tipo, online você não precisa criar uma estrutura gigantesca, que é grana, tem seus pontos, tudo tem seu ponto positivo e negativo, né? Então esperar a Riot anunciar pra ver qual é que vai ser o formato. Daus, Melão acha NTZ, o Daus falando, eu acho NTZ um dos melhores times para o ano que vem, qual a sua aposta? Eu quero muito ver como é que a Cade vai chegar com o Emperor e o Daydream, quero esperar todos os times anunciarem, mas eu acho que por enquanto a NTZ vem bem forte, cara, vem bem forte, se eles acertarem quem vai ser o shot caller, que eles perderam um grande shot caller na mão do Joko, mas ganharam um cara mecanicamente melhor, que é o Revolta, e um cara que também tem uma visão de jogo diferente do Joko, que pode crescer o time, mas eles precisam de um shot caller, que o Joko era muito bom nisso. Próxima pergunta aqui, deixa eu ver. Rodrigo 10 Brasil. Melão, estava faz tempo pensando nisso. Devido à infraestrutura dos times top tier, não deveriam ter o estilo Kabum Black, porém focando em promessas, dando a elas tempo de adquirir experiência e lidar com pressão, enquanto o time A segura a pressão? Eu entendi, pelo que entendi sua pergunta, é tipo ter um time academia, um time que precisa revelar talentos e tal. Isso é complicado, porque você vai gastar tempo, dinheiro para formar esses jogadores. Tá, na hora que você perder um jogador seu, da equipe principal, você pode buscar de lá. Porém, você pode estar fazendo todo o trabalho, todo o investimento para chegar outro time for lá e pegar, sabe? Isso é complicado, isso é muito arriscado. Acho que isso impede um pouco. Isso impede um pouco disso acontecer. Tio Guaxinim, Melão, o que você acha do Godoy não ter tido a oportunidade de narrar League of Legends? Ele tem a oportunidade de narrar League of Legends. Ele vem narrando bastante League of Legends. Ele tem essa oportunidade. Não entendi. Ahn, Então, o PKNO, desse pequeno BR, Melão, o Beehive, o problema não foi as meninas, etc. Foi bem sacaneando na escolha do time, tanta gente boa que se esforçou pra tentar entrar competitivo e colocaram pessoas conhecidas que tinham alguma fanbase, exemplo Queen Bee, que todos sabem que não está pronto pra jogar competitivamente. Eu entendo esse tipo de crítica. Eu sei que pra muita gente o ponto foi esse que você falou. É a crítica da galera. Porém, eu tô falando que eu fiquei enojado teve uma grande quantidade de pessoas que usaram de agressões utilizando coisas machistas e transfóbicas pra criticar as escolhas, entendeu? Foi isso que eu disse.
Mamar o play. Melão, o que espera do seu 2015? Cara, meu 2015 eu só quero que eu faça coisas mais legais e maiores e mais poderosas do que eu fiz em 2014. Não sei se eu passei a mensagem errada que eu vi algumas pessoas falando no chat e tal. O que me motiva no que eu faço hoje não é grana. Não é grana. Eu não quero fazer o que vai me dar mais dinheiro. Não quero. Tem gente que se motiva com isso na vida e tal. Nunca foi minha motivação pra fazer nada na minha vida. Lógico, eu quero ser pago pelo meu trabalho. O melhor possível, lógico. Não o melhor possível, o quanto vale. Mas o que mais me motiva é fazer coisas fodas, fazer os melhores eventos, os eventos maiores, mais importantes. E é isso que eu quero fazer em 2015. Como eu fiz em 2014. Eu fiz desde final de 2013 eu fiz os eventos mais importantes do Brasil e eu fico muito contente com isso. Próxima pergunta aqui, deixa eu pegar. Henrique Raertel. Melon, você acha que o Fallen é o mais jogador de esporte eletrônico no Brasil? Não entendi. Se for o maior, não acho. Acho que o maior jogador de esporte eletrônico do Brasil é o BRTT. Porque números ali. Ele, ele mexe muito. O Fallen é o maior do FPS. Sim, hoje é. Melon, você acha possível e viável a PEN trazer novos coreanos sabendo que eles só podem ficar um ano pelo do Paul Master? Sim, se a Cade trouxe. Tá nos mesmos termos. Melon, quais as lineups atuais dos times de LoL? Responde, por favor, do Makoto Kamoto. Não sei, velho. Eu também tô esperando. Às vezes a gente ouve uns boatos, de repente no dia seguinte já são boatos diferentes, sabe? Já tive gente me batendo o martelo que o Diogo tava na Kabum Black, já tive gente batendo o martelo que o Diogo tava na Kabum Orange, já vi gente me batendo o martelo que o Diogo tava na Jailb, por exemplo. Então é difícil, eu não sei ainda. Não sei ainda. Hum, não sei o que vai acontecer com o BRTT. Ahn, o Reckless na PEN, nem a pau. O Reckless acabou de ir pra lá. Isso. Do Período da Cálice. Melão, o que você acha tá achando da massiva contratação de deuses coreanos na China? Cacau, Dad, Mata, Imp, Deft e companhia. E a contratação do uso parte da OMG. A OMG foi forte com os velho. Mas enfim, esse êxodo de coreanos para a China se deve a alguns fatos. Primeiro, a China é gigante, tem muita gente e é um mercado gigantesco, certo? Streams pessoais lá passam da casa dos milhões de espectadores simultâneos, certo? Certo. Então isso é muito dinheiro. As organizações estão oferecendo salários surreais, astronômicos, né? Tudo isso pesa muito. Você vê, tipo, os caras estão te oferecendo uma grana pra você jogar, sei lá, uma temporada e você fazer teu pé de meia pra você viver o resto da tua vida suave, sabe? Tipo, pesa muito isso. E outro fato que é menos falado é que a cultura coreana é muito rígida. É muito, sabe, até eu uso de exemplo assim, tipo, os jogadores coreanos não podem nem ficar com fã. Não pode ficar com fã porque isso é proibido, sabe? Então é muito mais fechado, muito mais controlador, muito mais maior pressão e tudo mais. Então os jogadores coreanos às vezes tentam escapar um pouco disso e ir para um negócio mais leve, que eles vão ganhar muito mais dinheiro. Então é isso que está acontecendo, né? E deu algumas tretas que eu não tô muito por dentro da OGN junto com a Caspa que é tipo a agência reguladora do esporte eletrônico na Coreia, enfim. Então eles foram para a China. E em BRN, meu até que dias aqui você pode anunciar lineups para o CBLOL? Não sei. Não sei, mas tem que ser rápido, né? Começa dia 17, menos de um mês. Hum, mais perguntas aqui. Chronozeden, Melão, você acha que a Kabum foi para o Mundial mais por incompetência da Cade do que méritos? O que você espera para a temporada 2015? Primeiro, a Kabum ganhou da Cade na semifinal, tá ligado? Então ele já tinha ganhado da CNB, né? E eu acho que foi muito mais. A vitória na semifinal da Kabum em cima da Cade foi muito mais méritos da Kabum,
muito mais. Porém, eu acho que a Cade não esperava uma Kabum tão preparada. Então teve essa parte. E o Suno jogou muito mal. Jogou muito mal. Hum... Procurando outra pergunta aqui. Do Kim 6661. O que aconteceu com o Tudo Random? Não sei. Tudo Random não existe mais. Não sei mesmo. Melão, qual a sua expectativa para 2015 no esporte em geral, do BRT 11? Eu acho que tudo vai crescer. Tudo. É, eu torço por um cenário mais, mais movimentado de CSGO no Brasil. É difícil porque a Valve não está no Brasil. Então isso dificulta as coisas serem tão grandes quanto outros jogos, né? Eu espero o Smite crescendo muito. Eu acho que o Crossfire vai continuar na crescente, e todos os outros FPS, né? É todo mundo amadurecer, assim, mas ver as coisas como o esporte deve ser visto como um business, né? Não dá mais pra você. Você não consegue ser o melhor jogando só pela paixão, sabe? Você tem que ter dedicação full time para isso, as pessoas têm que tipo, te dar uma estrutura para você se dedicar full time, enfim, todo mundo crescer. Acho que quando um jogo tá crescendo muito, os outros tendem a tentar acompanhar e vai crescendo e vai puxando, é o que acontece com o LoL, saca? Do E Souls RX, Melão, o que você acha do Teusman na Jayob? Gosto muito do Teusman pessoalmente, acho ele um bom jogador, desejo todo o sucesso do mundo pra ele na Jayob, é um cara que pode surpreender no que vem. Do Sapinho Beatbox. Melão, já se viu sendo narrador no cenário do Dota? Não, porque eu nunca nem joguei Dota, cara. Eu vou fazer uma confissão pra você, eu tenho muita preguiça de tipo, conhecer um jogo novo, assim, como Dota, porque tipo, você tem que aprender muita coisa e tal. Então, toda vez que eu penso em jogar Dota, eu tô uma preguiça. Ai. Gabriel Cora 1. Melão, eles são formados tipo LCS, a Kabum vai poder ter dois times ou vai ter que mudar a org de um dos times? Até onde eu sei, não vai precisar mudar nada, senão eu já teria ouvido alguma coisa a respeito. Eu acho que pro cenário brasileiro ainda é muito cedo para você proibir uma mesma organização ter mais de um time no CBLOL, por exemplo. Acho que é cedo ainda. Então, eu acho que não vai ter nenhuma restrição. Hum, Antônio Koff, fala sobre os possíveis motivos da Cade optar por coreanos e inibir por brasileiros. Acho que a Cade teve uma boa experiência com os coreanos, então você acaba meio que tentando repetir o que você o que deu certo pra você. Eu acho que a Cade tem uma pressão muito maior para ter resultados instantâneos, sabe? Eu acho que essa foi a ideia do Emperor e do Daydream chegarem pra cá, a contratação deles. A CNB é, tá pensando mais a médio e longo prazo. Eu acho que é mais ou menos isso. Melão, o que você acha que seriam os indicados para melhor coach? Acho que o Ziriguidum. Ai, cara, não sei, é difícil falar de coach, porque você não vê o trabalho do coach. Você vê as outras pessoas falando o trabalho do coach, então é difícil, eu não sei. Melão, o que você espera do Imperial Daydream, do Igor Juan? Eu não. Eu acho que eles tendem a tendência é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Elite Sonora. Eles dominarem de princípio, dominarem o cenário. Ganharem, tipo, baterem em todo mundo, mas a galera vai aprendendo e pá, né? Eu não sei, eu não vejo a Cade chegando como favorita pro segundo split do CBLOL. Mas eu vejo a Cade vencendo o primeiro split do CBLOL. Warx BR. Será que a Cade com os coreanos iria dar mais trabalho no Mundial? A Cade perdeu na semifinal na final regional, velho. Tá respondido, velho. Chegou lá quem foi melhor, velho. Hum...
Pergunta interessante, Langasteri. Você acha que o Loop e o Emperor conseguirá ter uma boa sinergia? Até porque a PEN teve esse problema e preferiu deixar os dois coreanos do bot. Eu não sei se o Emperor fala inglês, o Loop fala inglês muito bem. Né? Se o Emperor falar inglês bacana, eles não vão ter problema de comunicação, não. É, mas só podemos. Vamos ver como é que vai ser, né? RMS1 TV. Concorda que a melhor parte do ano do LoL foi Alliance versus Kabum? Pra gente foi. Pra gente foi. Não sei se foi a melhor no geral, mas pra gente foi. Teve muita coisa envolvida nisso, né? Então é complicado. Hum... Tem algumas perguntas que eu acabei já falando durante o programa e tal, vou acabar pulando elas. Procurando aqui perguntas. Nossa, tem que descer mais o chat. Descer tudo aqui. Arthurzinho Isme. Melão, o Brasil tem vaga no Mundial? Não sei. Só vamos saber quando for anunciado. Estou torcendo para que tenhamos, né? Acho que já. Se continuar o mesmo formato que foi no passado, a gente consegue a vaga tranquila de novo. Se for jogar contra o time latino-americano, que a gente está bem à frente. Mas acho que ter vaga direto coloca a gente em um patamar mais importante perante as outras regiões. For King Cavote. Melon Hearthstone tem espaço para se tornar grande no esporte em termos de competições? Cara, especialistas da área de games dizem que o próximo estilo de jogo a bombar e se tornar o jogo mais jogado é algum jogo de TCG, de Trade Card Gaming. Jogo de carta, como é o Hearthstone. Por quê? Porque é um tipo de jogo que você pode jogar em plataformas mobile, né? Tipo tablet, celular, etc. Então, um jogo TCG tende a ser o jogo, o próximo jogo a bombar ser um TCG, né? Então, é o que especialistas do mercado dizem. Então, o Hearthstone tem espaço sim para se tornar grande no esporte de competições e tudo mais. Que a tendência também é essa, né? Os jogos, os games serem esportes, como o LoL é hoje, serem tratados pela própria empresa como um esporte. Vamos ver. Interessante, Carlin. Melão, qual você acha que merece mais atenção esse ano? LPL ou OGN e por quê? O Carlin está perguntando isso porque houve um êxodo de jogadores coreanos para a LPL, a liga chinesa, e a OGN, a liga coreana. Que houve um êxodo de muitos jogadores importantes e fortes do cenário coreano para a China. Qual merece mais atenção? Eu acho que a LPL vai merecer mais atenção por essa novidade. Mas acho que os dois, todos vão merecer muita atenção, porque como é que a gente. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar o cenário coreano com esse êxodo de bons jogadores, já que eles produzem bons jogadores muito. Produzem jogadores coreanos. Produzem muitos jogadores bons muito rápido, né? Então, vamos ver. Ah, legal, ó, a Rainha Matos mandou uma pergunta aqui. Você não acha que essa galera do competitivo precisa de um amparo psicológico, já que estão longe da família e são jovens? E se essas tretas que acontecem toda semana via Twitter não atrapalham o cenário e o rendimento deles como um todo? Tá, eu acho que precisa, porque ao contrário de outros esportes que os atletas são preparados desde criança, assim, no cenário de esporte, de repente, uma semana você está jogando em casa tranquilo de cueca no teu computador, na semana seguinte você está disputando campeonatos importantíssimos, e é um choque muito grande, né? Então é complicado. Então precisa de um cuidado maior das organizações. Não, a psicologia esportiva que alguns times estão aderindo agora, ela está mais focada em rendimento. Acho que a questão não é rendimento, a questão é estrutura emocional para aguentar tudo isso, né? E essas confusões, essas brigas públicas que alguns jogadores têm um com o outro, acho que é super prejudicial para tudo, porque você incentiva isso, a toxicidade na comunidade, nos players, nos fãs, né? Pra ele ver, meu ídolo fala besteira lá, eu também posso falar aqui. E só, cara, todos os jogadores, quando ele tem um patrocinador no time dele, ou o pessoal que seja, ele tá representando uma marca.
E que marca que gosta de ser envolvida em treta, sabe? Em confusão, em polêmica? Nenhuma, né? Então, isso é muito ruim, porque, tipo, empresas estão a fim de entrar no esporte, no esporte eletrônico, aí eles vão lá, olham, tipo, pô, não vou botar meu dinheiro lá, não vou investir lá porque eu vou ficar envolvido em polêmica, etc e tal. Então isso não é bom de nenhuma forma possível, saca? Então eu acho bem delicado, assim, devia ter-se mais cuidado. Bom, galera, foram 2 horas de programa, meu Deus, não achei que eu fosse falar tanto, foram 3 blocos bem extensos. Queria agradecer a presença de todos vocês, as perguntas que foram bem bacanas. Desculpa se eu não respondi todas, mas algumas eu tinha falado durante o programa, então se você não viu o programa inteiro, depois ele está disponível no YouTube, tá? Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado mesmo aí por todo o carinho durante esse ano, sem Dodge, streams pessoais, os campeonatos que eu narrei e tudo mais. Obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. É, tudo que eu faço pra vocês e por causa de vocês, né? Não adianta eu fazer um bom trabalho se as pessoas não reconhecem o meu trabalho. Então, por conta do reconhecimento de vocês, que eu faço o que eu faço. Então, muito obrigado por me darem um emprego. Então, eu espero ansioso as novidades de 2015, né? Gostaria de poder falar mais coisas, só que ainda não tem muito o que ser dito, né? Vamos aguardar aí o ano começar e aí falarei tudo o que vocês têm pra saber, o que eu quero falar e tal. Então tá bom? Beijo no coração de vocês, de verdade, obrigado mesmo. Obrigado aos subs novos, tá? A Rainha Matos pelo sub, ao Paudino por ter voltado a ser sub. E teve mais alguém que voltou a ser sub aí. Ah, o Haylor. Obrigado a todos vocês aí, por todos esses carinho todo de verdade aí. Amo de coração vocês, assim. Mas você não conhece gente. Porra, esse carinho que vocês passam é surreal. É surreal mesmo. Então, beijo no coração. Até o final. Eu não vou viajar, então até o final do ano eu vou fazer esses streams ainda. Então fiquem ligados. Beijo. Ah, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.